Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 5, do verso 1 a 21. Efésios 5, 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras más, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes antes. Pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Porque o filho da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem no oculto os só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurei compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns a outros no temor de Cristo. Amém. Os irmãos sabem que a carta foi escrita pelo apóstolo Pablo, né? Por volta de 60 depois de Cristo, né? Anos 70 depois de Cristo. No século I, Éfeso era uma cidade aproximadamente com 250.000 habitantes, tinha um teatro para 24.000 pessoas assentadas, tinha a imagem da deusa pagã Ártemis, né? E a magia era praticada lá, conforme Atos 19, 18, né? A prática da magia. Desculpe, Atos 19, 11 a 20. E a população era predominantemente gentílica, mas também incluía uma população judaica grande o suficiente para manter uma sinagoga, de acordo com Atos 19, 18. Então era uma cidade muito importante, e Paulo escreve para essa igreja que precisava de encorajamento, de instrução da parte de Deus. A visão panorâmica deste livro eu dividi em dois, né? O capítulo 1 a 3 trata como somos redimidos por Deus. Capítulo 1 a 3, como somos redimidos por Deus. E os capítulos 4 a 6 tratam como nós, redimidos por Deus, temos que andar neste mundo. E eu quero trabalhar nesta manhã um verbo que aparece, que começa no capítulo 4, verso 1, que é o verbo andar, definitivo andar, que significa comportar-se diariamente de acordo a uma conduta reta diante de Deus. Ou seja, o verbo andar significa a conduta que o cristão deve ter no dia a dia. Aqui no capítulo 4, verso 1 fala, né?
Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andéis, aí aparece o verbo, andéis de modo digno da vocação a que foste chamado. E aparece a primeira vez. A segunda vez que ele aparece é no verso 17 do capítulo 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andéis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E capítulo 5, versículo 2, que eu li, né? Que fala, e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu coloquei o título da pregação, os filhos amados de Deus vivem no amor e na luz. Então, filhos amados vivem no amor e na luz. E aqui o versículo 1 do capítulo 5 fala de imitar, né? Fala de imitar a quem? A Deus. Imitar como filhos amados de Deus. Imitar, os irmãos sabem, né? Daí vem a palavra mímica, de imitar, e inclui a teoria, a imitação e a prática. Ou seja, imitar a Deus, imitar a Ele. E o versículo 2 diz, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja que a imitação é o próprio Cristo. Devemos de imitar a Ele. Ser imitador de Deus significa, então, andar em amor em tudo que a gente faz. Imitar a Ele, né? Porque Ele é nosso exemplo maior. Ele deu sua vida por nós, na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue, como bem fala aqui, que Ele o fez como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O comentarista Rod, presbiteriano, comenta, diz, qualquer coisa apresentada a Deus era uma oferta, mas o sacrifício era algo que foi morto. Portanto, o sacrifício constitui-se da natureza da oferta. Ou seja, que Ele deu sua própria vida por nós, pelos pecadores, para nos libertar. Então, a gente tem que imitar e andar no amor de Deus como filhos amados. Capítulo 5, verso 1 e 2 seria isso. De imitar a Deus em tudo e andar em amor como Cristo nos amou. E o versículo 3, aparece aqui uma conjunção, né, adversativa, que é a conjunção mais, que andar nesses pecados que o apóstolo Paulo vai enumerar, é a perversão do amor de Deus. É contrário em andar em amor, em imitar a Deus. E o versículo 3 fala, né? Impudicícia, que significa é a palavra porneia, que é toda relação sexual ilícita, prostituição, fornicação, tudo que é perversão sexual, a palavra porneia. Depois fala aí toda sorte de impurezas. Impureza é um termo mais geral que a palavra porneia. Ele se refere a tudo que é impuro e imundo. É além do que é porneia. E Jesus usou essa palavra, por exemplo, para descrever a podridão dos corpos em descomposição em um túmulo. Mateus 23, 27. Ele usou essa palavra impureza. E ele vai além, como eu falei, da palavra porneia. Toda fantasia que as pessoas colocam na mente concernente à corrupção sexual, tudo que é podridão. A palavra cobiça aparece aqui também. É o desejo ávido de ter mais. Relaciona-se com as duas palavras anteriores, ou seja, porneia e impureza. Refere-se àquilo que o homem busca para autossatisfazer-se. O homem procura gratificar-se com a imoralidade sexual.
e a imoralidade e a impureza são apenas forma de cobiça no reino do pecado sexual. Ou seja que a palavra porneia e impureza estaria dentro do que é a cobiça. O homem quer mais e ele se autogratifica nesses pecados terríveis. E Paulo fala, né, que nem sequer se nomeia entre vós como convém a santo, nem falar, nem nomeá-lo. Depois continua, o versículo 4, nem conversação torpe. Aí é conduta imoral, conversa suja. A palavra, o versículo 4, conversa torpe, significa conversação suja, que não é para cristão. A palavra significa conversa tola, palavras vãs. Conversa tola, o tipo de conversa que viria de um bêbado. As palavras vãs. Chocarrices, trata-se de piadas grosseiras ou brincadeiras que foram longe demais e se tornaram ridículo, sarcástico, que corta as pessoas e envergonha outras que estão presentes. Palavrão, viu, criança? Crianças, nem cristão, podem falar palavrões, porque não é para cristão. Palavrão é para aqueles que não estão em Cristo. Então temos que tirar de nossas vidas. Mas o pessoal gosta de falar palavrão, né? Sou brasileiro, sou paraguaio, então é cultural. Não, não tem nada de cultural. Aqui é para filho de Deus. Não pode falar palavrões, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Essas palavras vão em nossas vidas. E continua o apóstolo Paulo falando aqui, coisa inconveniente, porque são inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Eucaristia, a palavra Eucaristia aqui é ações de graça. Que os católicos utilizam essa palavra, né? Eucaristia. Aqui no grego é ações de graças em nossa vida, pelo que Ele fez por nós, libertando-nos do pecado em Cristo Jesus. O versículo 5 a 7, vamos considerar a penalidade dessas perversões, que é característica dos ímpios e não dos crentes. Tem penalidades, tem punição, porque isso não é característica dos crentes. O versículo 5 fala: sabe isto, nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ele repete, né, o que ele já falou no versículo 3, só que, neste caso, ele descreve ainda mais pessoa gananciosa como um idólatra. Aqui o versículo 5 no final. Ou avarento, que é idólatra. Pessoa avarenta é um idólatra. É um idólatra, diz a palavra do Senhor. Aquilo que é cobiçado torna-se o centro da vida de alguém e é adorado em vez do Criador, conforme Romanos 1:23. O ganancioso trocou a glória do Deus incorruptível por um ídolo incorruptível. Isso é idolatria. Por exemplo, Esaú era tão cobiçoso que do ensopado que vendeu seu direito de primogenitura. Talvez 10 minutos em troca de uma herança na vida, pela sua cobiça, se tornou isso idolatria para ele. E ele fala aqui, né? Quem comete esses pecados, diz, o avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo Jesus. Ou seja, não tem herança. Não recebe herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui é sinônimo, reino de Cristo e reino de Deus. E não são libertos da ira de Deus. E Paulo reforça no versículo 6, que os crentes não devem ser enganados com palavras vazias, né? Aqui fala ele: ninguém vos engane com palavras vãs. Essa palavra vã significa palavra vazia, que não tem verdade, não tem riqueza espiritual, não tem a palavra de Deus como ponto forte na sua vida. E por essas coisas, ele continua no verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele tinha falado, né,
como era a gente. Capítulo 2, ele falou que a gente era filho da desobediência. Capítulo 2, verso 2. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A gente era assim, né? Desobediente, rebelde ao evangelho. E aqui também vai para as crianças, né? Filhos, obedecei o vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra Senhor em Efésios aparece 26 vezes e se refere a Deus Filho. 26 vezes aparece a palavra Senhor. Então é obediência no Senhor. A desobediência não é característica marcante de um cristão. A gente agora é obediente no Senhor Jesus Cristo. E o versículo 7, ele dá uma conclusão, né? Portanto, não sejais participantes com eles. Está dizendo para que a gente não seja companheiros, a gente não seja parceiro, cúmplice deles. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, porém, agora o versículo 8, né? Aparece novamente a palavra, o verbo andar. Porém, agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Ele faz uma transição, o apóstolo Paulo, né? Novamente usa a palavra andar. Ele fala, andai como filho da luz. Vocês não vão andar como filhos das trevas. É bem claro, porque a escuridão significa o status sobre o reino e o poder do pecado antes de crer no evangelho. A luz indica seu status como novas pessoas que somos em Cristo. A luz resplandece nas trevas, fala João, né? A luz veio ao mundo, mas as trevas odeiam a luz. E João 3 fala, né? Este é o julgamento, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então os homens odeiam a luz. Jesus é luz. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é luz. 1 João também fala, Deus é luz. Então, Ele é luz e os filhos de Deus têm que andar em luz, porque a gente é luz em Cristo. Luz no Senhor Jesus Cristo. Porque a gente foi libertado do império das trevas para andar na luz. O Evangelho, a luz do Evangelho da glória de Cristo, resplandeceu em nossos corações. Quando Jesus falou, fia-te, a palavra haja luz significa fia-te. Quando ele fala, haja luz, o coração do homem é regenerado pelo poder do Espírito Santo. E somos luz no Senhor. E nossas mentes entenebrecidas, as trevas é arrancada de nós. Porque a gente não somente estava nas trevas, as trevas estavam em nós. As trevas estavam em nós. É grande o que Cristo fez por nós. Deus Pai em Cristo fez por nós, irmãos. Então somos luz no Senhor. E Ele recriou o fruto da luz. O versículo 9 está entre parênteses. Então Ele mostra aí a característica da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Rapidamente, bondade significa integridade do coração e a vida. Gentileza, tudo que é bom no Senhor. A justiça é dar aos homens e a Deus o que lhe é devido. A justiça entra a justificação. Ele nos justificou a substituição penal para que nele fôssemos justificados. Não porque Jesus tinha que pagar dívida a Satanás. Isso não é bíblico. A gente acredita na substituição penal, porque a gente desonrou a Deus. A gente não pagou com honra a Deus, mas Jesus honrou a Cristo. E Ele se foi maldição em nosso lugar. E nele somos justificados. E nele podemos novamente dar honra a Ele, devido a seu nome, a Deus e aos homens. Isso é justiça, que a gente tem que fazer como fruto da luz. E a verdade,
a verdade da palavra, a verdade de Deus. Tudo que é bom, tudo que é belo e tudo que é verdade, a gente tem que combater conforme a palavra do Senhor. E no versículo 10 fala de provar sempre o que é agradável ao Senhor. Aqui fala, a palavra provar significa alguém que testa conduta como ourives, testa a qualidade dos metais pelo fogo. O sentido de provar o que é agradável ao Senhor. E isso a gente sabe, tem que fazer conforme a vontade revelada de Deus, a palavra do Senhor. E também, às vezes, quando não é claro nessa escritura, a gente procura princípios claramente deduzidos dela. A gente vai extraindo em oração, com conselho de pastores, de outros irmãos. A gente vai deduzindo o que é a vontade do Senhor para nós. Mas a gente tem a regra infalível de prática e fé, que é as escrituras. Está bem claro para nós. Então, temos que provar o que é, conforme ao versículo 10, o que é agradável ao Senhor. E ele repete o versículo 11. E não seais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. A gente tem que reprovar, meu irmão. Agora está em moda, né? A ideologia que em inglês significa woke, né? Woke. Que já é de 1940, esse termo aí. Eles falam que a sociedade está dormida, adormecida, que a igreja está adormecida, que a gente está adormecidos. É assim? Não. A gente é luz no Senhor. A gente está vivo no Senhor. A gente não está adormecido, a gente não está morto. A gente foi ressuscitado pelo poder do Evangelho. A gente que está na luz é quem vai reprovar, conforme a palavra do Senhor, aquilo que vai contra a palavra do Senhor. E temos que fazer isso, irmão. Temos que reprovar oralmente. Mas também temos que reprovar com nossa vida silenciosamente. Muitas vezes a gente não fala, mas nossa vida silenciosa, na sociedade, na escola, no trabalho, em todo lugar, reprova o andar diário dos ímpios. Eles veem em nós a luz de Cristo no dia a dia. Essa ideologia é tão forte, está na cultura, na educação, na política, está no meio jurídico. Aqui no Brasil também foi contaminado. A ONU está contaminado. O WOK, né? Os irmãos conhecem. W-O-K-O. Significa em inglês despertar. Mas eles não despertaram. A palavra de Deus diz que eles estão nas trevas e a gente tem que reprovar, irmão. Temos que nos posicionar e temos que, no poder de Deus, no poder do Evangelho, combater, derrubando todo altivez e falácia que se levanta contra o conhecimento de Cristo, irmão. Então, como está a nossa vida? Silenciosa. Alguém pode olhar para nós e dizer, eu vejo a luz de Cristo nessa pessoa? A gente está mostrando a luz de Cristo no nosso dia a dia? Porque aqui o verbo andar, irmão, significa andar no dia a dia. Na conduta diária. No caminhar diário, nossa casa. Andar diariamente. Que a luz de Cristo brilhe em nós, cada dia. E o verso 12, ele continua, porque o que ele faz no oculto, o só referia vergonha. É uma vergonha falar disso, porque são palavras, como o versículo 11 falou, obras infrutíferas. Porque a palavra obra é trabalho. Ele trabalha, ele tem empreendimento, mas não tem fruto algum. Não tem fruto. Ele trabalha dia e noite, mas não tem fruto algum. Isso é vergonha. E a gente não pode fazer parte disso. O verso 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Então a luz vai manifestar a obra das trevas. Cristo vai mostrar a obra das trevas. Pregando o Evangelho de Cristo, vai mostrar as obras das trevas. Vai iluminar as trevas e vai mostrar aquilo que vai contra a sua vontade. E o verso 14 fala, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te iluminará. Alguns comentaristas falam que trata-se de um hino de arrependimento, esse versículo 14, que faz possível a alusão indireta a Isaías 26, 19. Ele retrata como adormecido os crentes, porque aqui Paulo está falando à igreja. Então, há cristão adormecido em Éfeso, e ele tem que despertar-se desse sono, porque eles estão participando das obras infrutíferas das trevas, e exorta a que sejam despertados dos mortos. Então, é uma exortação direta à igreja, mas a gente usa também para reprovar as obras infrutíferas das trevas lá fora. Mas na igreja também a gente tem que combater, a igreja como todo, porque aqui Paulo está utilizando também o termo eclesia, igreja, como igreja universal. Se a gente vai estudar Éfeso, ele não está usando um sentido de igreja local, mas a igreja como todo também precisa ser despertada, né? Porque como fala John Bunyan, que a gente tem que ter cuidado da terra encantada. Eu cada dia, irmão, tenho medo da terra encantada. O terreno é encantado, a gente fica adormecido, a gente já não geme. Quando a luz, somos expostos à luz e mostra nosso pecado, a gente não chora mais pelos nossos pecados, não chora pelos pecados do mundo, pelos nossos parentes. A gente fica adormecido no formalismo muitas vezes. E Vânia fala, tenham cuidado, porque esse é o pecado, um dos pecados mais perigosos de nossas vidas. Ficar adormecido na terra encantada de boa. Ele fala, então a igreja, a gente sabe como está a igreja, estou falando a igreja em geral, né? Como está a igreja hoje em dia. Então sempre está precisando a igreja reformada, se reformando. Não significa que vamos mudar a doutrina, não. Porque a igreja sempre vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. A igreja tem que voltar no eixo, sempre no eixo. E assim é a nossa vida. Então a gente precisa cada dia ser despertado no poder do Espírito Santo. E aí o versículo 15, ele conclui, portanto, vede prudentemente como andais. Ele usa de novo o verbo andais. É a quinta vez que ele utiliza. Começou lá no capítulo 4, verso 1, 4, verso 17, 5, verso 2, 5, verso 8 e 5, verso 15. Aparece o verbo andar. E ele fala, portanto, vede prudentemente como andais. Aí prudentemente fala de andar acuradamente, não de forma adormecido, mas andar com exatidão, como vou falar essa palavra? Cuidadosamente. Não é alguém que anda sem refletir, apressadamente, não. Ele tem que andar cuidadosamente. Ele tem que ver, andar cuidadosamente, não como nécios, e sim como sábios. E sabemos que somos sábios em Cristo Jesus, né? Porque Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele é o sábio dos sábios, nele somos sábios. Então a gente é sábio em Cristo Jesus, andar como sábios. Cristo nos manda isso, né, a fazer. Então um comentarista fala aqui, deixe a luz brilhar firmemente no objeto escuro e ela o mudará a sua própria semelhança. Ou seja que a luz de Cristo, a semelhança de Cristo nos muda. E a gente se torna semelhante a Cristo, porque Ele é luz, a gente é luz nele. Aí o versículo 16 continua falando. Ele fala assim, comprando, né, remindo o tempo porque os dias são maus. Aqui a palavra literalmente é comprar de um mercado, comprar algo. Então a gente tem que aproveitar ao máximo cada tempo que a gente tem. O reformador, ele escrevia todo dia no fim o melanto, né? Quando concluía a noite, ele colocava tudo que ele fez sem sentido no dia. Fiz isso, fiz aquilo, perdi meu dia. Não aproveitei cada ocasião. Quantas vezes a gente faz isso, né, irmão? No dia não aproveita a ocasião
compra a ocasião, aproveita a ocasião para pegar a Cristo. Em cada momento, cada circunstância, até inclusive no momento adverso da nossa vida, em todo lugar, aproveitar o máximo, porque os dias são maus. O dia mau aqui se refere à primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. A gente tem que aproveitar, porque esse mundo, irmão, está quebrado. Esse mundo cheira podridão total. Sabemos que o Senhor está mantendo, mas sabemos como está o mundo. O mundo está enfadado ao fogo, como diz a palavra do Senhor. Então a gente tem que aproveitar o máximo, pregar o evangelho de Cristo, porque os dias são maus. Depois o versículo 17, por esta razão não vos tornei insensato, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Habla a vontade revelada do Senhor, de compreender a vontade de Deus. E não vos embriaguei com vinho. O verso 18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como vamos a nos encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Esse verbo aí, enchei-vos, está no presente, irmão. É constantemente. A gente não precisa segunda, terceira, quarta, quinta bênção. A gente precisa não sei quantas milhões de vezes, irmão. Porque esse encheio é constantemente. Temos que nos encher. Não é só uma vez, estou cheio agora do Espírito Santo, agora já não preciso. Não, é todo o dia. Nos encher. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hino e cânticos espirituais. Sim, na congregação, na comunhão dos santos, aqui nos reunindo, mas também em nossa casa, porque o princípio litúrgico da igreja presbiteriana fala que tem 3 classes de culto. Os irmãos sabiam? Tem 3 culto individual, culto familiar e culto público. Você já fez o culto individual hoje? Amanhã você vai fazer teu culto individual, teu culto familiar, e no teu culto individual você canta hino, louva ao Senhor, momento que você dedica ao Senhor, e no dia a dia. No culto familiar, aqueles que fazem o culto doméstico, canta hinos, salmo na sua casa, tua casa está cheio, repleto de hino, de louvor, de ações de graça, ou somente aqui no templo. Porque o culto da vida, irmão, faz parte do culto aqui local. Porque na Bíblia encontramos que aquele que vem aqui no culto público e vive uma vida de pecado, isso é abominação ao Senhor também. Mas o culto da vida, o culto individual, o culto familiar, faz parte do culto comunitário. O que havia de errado em Isaías capítulo 1, capítulo 1. Ele estava fazendo direitinho todo o seu culto. Mas o que havia de errado? Ele não estava vivendo o culto da vida. Ele estava vivendo de forma pecaminosa diante de Deus. Então, como está teu culto individual? Canta com teus filhos na tua casa, no dia a dia. Irmão, aqui assim é a forma de não encher do Espírito. Aqui, óbvio, a igreja como um todo, o culto público é predominantemente a comunhão, mas o dia a dia precisamos isso também, meu querido irmão. Aqui concluindo, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá graça em tudo, Eucaristia. E ele termina o verso 21, sujeitando-os uns ao outro no temor de Cristo. E ele vai continuar no verso 22 até o capítulo 6, verso 9. O verso 21 dá uma continuação de sujeição na igreja, na casa, né? O marido com a esposa, os filhos. Essa sujeição na igreja, na casa e na sociedade também, como um todo, aos empregadores. Esse é respeito mútuo e a gente aceitar também conselho uns dos outros, queridos irmãos. Então, concluindo aqui, como está a nossa vida, irmão? Estamos sendo luz no Senhor? Não significa que a gente não vai pecar, a gente vai pecar e a gente tem quedas. Mas isso não é característica de nossas vidas. Mas a gente está sendo luz predominantemente na sociedade, aqui na igreja, na nossa casa, no dia a dia. A gente tem andado em amor.
a gente tem reprovado o pecado que vai contra Cristo Jesus, que tem trazido abominação contra Ele. Que o Senhor nos abençoe e que continuemos cada dia crescendo na graça e conhecimento de Cristo Jesus. E convido ao presbítero Isaías para fazer uma oração final aqui. Bem como o presbítero Rogério também falou, toda a palavra de Deus sempre é edificante para nós, irmão, porque é a palavra do Senhor, sempre, para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela exortação que ouvimos do Senhor nessa manhã. A exortação a uma vida de santidade. Nós já sabemos, ó Pai, que nós, como filhos do Senhor, devemos imitar a Cristo. E esse imitar a Cristo envolve amar uns aos outros como o Senhor nos amou em Cristo Jesus. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos ajude, Pai, porque nós sabemos que deixamos a desejar naquilo que a Tua palavra nos ensina a fazer, que é andar em santidade. Esse andar é um comportamento que diariamente, constantemente deve ser buscado, uma vida de santidade. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus, aqui reunido que ouviu essa palavra, a buscar o Senhor, dia a dia, enchendo-se do Espírito. A Tua palavra, ela diz assim como o homem que está cheio do álcool e fica evidente por causa do seu comportamento, da sua maneira de falar, o seu cambalear, isso evidencia que aquele homem está cheio do álcool. Assim deve ser o crente, evidenciar que ele está cheio do Espírito, é falar, é cantar, é entoar hinos, salmos, entre vós, entre o povo. Isso evidencia uma igreja cheia do Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a evidenciar a luz em nós. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja do Senhor, a evidenciar Cristo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua boa palavra, que ela não volte vazia, Senhor Deus, e que nós possamos remoê-la durante todo esse dia e já começar hoje a viver uma vida que agrada ao Senhor e que reflita Cristo Jesus. Assim nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.